Comenzamos aquí nuestro nuevo podcast en el que pretendemos ofrecer información a los jóvenes transfronterizos sobre las muchas oportunidades que se presentan a quienes viven en el entorno de la frontera. Presentamos recursos para minimizar o solucionar los diferentes obstáculos que supone encontrarnos en un espacio ubicado en dos países con diferentes legislaciones, idiomas e incluso costumbres. Hablaremos de trabajo, formación, movilidad y cómo convertir a la frontera en un puente hacia nuevas possibilidades. O EURES Transfronteiriço Andaluzia-Algarve é um projeto de cooperação financiado pela União Europeia que visa promover a mobilidade laboral das pessoas que residem nestas regiões vizinhas e que tem como objetivo fazer com que encontrar um emprego, trabalhar ou contratar um trabalhador noutro país seja tão simples como fazê-lo no teu próprio país. ¿Estás pensando en dar el salto profesional o buscas tu primera oportunidad laboral? No dejes que el idioma, la frontera o los trámites te frenen. Estamos aquí para acompañarte a cada passo. Hoje contamos com a presença de Célio Conceição, professor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, doutorado em Linguística, especializado em Terminologia e Políticas Linguísticas do lado português. E José Luís Bersabe, coordenador da Escola de Participação. Para começar, considera que o ensino de línguas deveria ser uma prioridade nos sistemas educativos das regiões com fronteiras internacionais? Para mim, sim. Olá, quero começar por dizer que fica registado, tenho muito prazer em ter esta conversa com a Núria, que foi minha aluna, Muito obrigada. precisamente num curso de línguas. Muito obrigada. Doutora Núria, peço desculpa. Sim, o ensino de línguas deve ser uma prioridade, não como um fim em si, mas pelo facto de as línguas serem a expressão das identidades e a expressão do património e da memória das populações. Ensinar uma língua é ensinar a nossa história e o nosso ser. Em zonas transfronteiriças, como aquelas em que estamos, é ensinar um património que é comum, porque na verdade, aqui onde estamos, hoje, fisicamente do lado espanhol, estamos numa continuidade entre o português e o espanhol, em que as pessoas da Eurocidade se entendem num código que não é nem um nem outro, nem é os dois, que a soma de um mais outro é sempre mais do que dois. José Luis, te pregunto, Sí. ¿de qué forma crees que es importante la enseñanza de idiomas en territorios transfronterizos? Sí, yo creo que al hilo que ha dicho el profesor, entendiendo que la formación del lenguaje es una formación también de la identidad, ¿no? Y como nosotros y nosotras aquí en esta parte del río tenemos ese mestizaje, ¿no? Esa mixtura que antes se comentó. También no olvidemos, ¿no? Que muchas partes de nuestras familias son portuguesas, otras partes son andaluzas, y también esa diglosia que se ha vivido en estas zonas rurales del pueblo de Ayamonte. Yo creo que sí que es muy necesario, pero con esa perspectiva, con la perspectiva de identidad, no solamente la enseñanza de un idioma al uso. Por ejemplo, tenemos el inglés, ¿no? Como en el Estado español Ujú. se nos impone y no se aprende porque al final es esto. Y aquí creo que tenemos esa facilidad de poder hasta cruzar el río y Bueno, practicarlo. y aparte de esa perspectiva ya de identidad, ¿de qué forma creéis vosotros que la enseñanza de idiomas puede impactar a la hora de buscar empleo en territorios como este? Hombre, por el tema tan fronterizo. De hecho, hace poquillos la Universidad desarrolló algunas actividades de estas de formación profesional y demás, y había un tema muy curioso que era la Escuela de Hostelería de Isla Antilla, y tenemos en Villarreal una propia. Eso también ayuda a facilitar. Si tú desde primaria, en este caso, primaria no sé si lo están implantando, pero en secundaria implantan el portugués, tienen menos miedo a cruzar el río y estudiar ahí. Y también el tema de los trabajos. Después depende del salario mínimo, ¿no? Que te conviene, allí o aquí. Pero sí favorece. Eu queria juntar a esta ideia a questão, a necessidade de ensinar línguas, não genericamente, não coisas teóricas, e nem o aspecto filosófico é muito importante, mas o aspecto muito real para o emprego, mas sobretudo para o respeito mútuo e para a compreensão do outro. Porque se nós conseguirmos que de ambos os lados do rio, neste caso, ou das fronteiras, noutras zonas entre Portugal e Espanha, outras raias, haja uma compreensão mútua e um conhecimento do outro,
tudo gera poder económico também, porque é sempre aí Exato. que vai bater. Tem que Gera ser poder também a económico cultura, não é? Os e ser a interesses. cultura é ser capaz de potenciar a cultura também como um instrumento económico. E, Exato. portanto, tudo Saber o que é que o outro o procura, que é não que o é? outro Para procura. nós podermos ter a E eu resposta. acho que esta iniciativa da Eurocidade, enfim, esta insistência das zonas transfronteiriças é de saudar, porque em Espanha e em Ayamonte nunca se deu tanta importância ao português, e em Portugal também nunca se deu muita importância ao espanhol, que é ensinado na escola com o mesmo estatuto do alemão ou do inglês ou de outra língua qualquer distante. 2 ou 3 motivos assim muito diretos, de uma forma muito direta e concreta, para que os jovens, se motivem a aprender idiomas. Eu falo rápido. Pois. Vou dar-vos um exemplo. Nós temos cada vez mais jovens que sempre tivemos, não é de agora. Agora temos uma ponte que nos une, mas mesmo antes da ponte já havia barcos e tínhamos jovens e tínhamos famílias mistas e sempre tivemos. Mas conto-vos um exemplo muito concreto, muito pessoal. Há uns tempos precisei de ir numa farmácia a Ayamonte fazer comprar um medicamento. E encontrei uma aluna, enfim, diretora da farmácia, que é formada em ciências farmacêuticas pela Universidade do Algarve, é de Castro Marim, creio, enfim, não quero aqui identificar a pessoa, mas não sei o nome, mas que me disse que o primeiro problema que teve quando concorreu para diretora responsável de uma farmácia em Ayamonte foi a questão da língua. Ela sempre viveu, é de Castro Marim, portanto, sempre é desta zona da Eurocidade, Uhum. ou próxima, e quis trabalhar do outro lado do rio e teve o primeiro problema que ela superou e hoje trabalha. Portanto, este é um exemplo de como não foi dada atenção suficiente à necessidade de aprender a língua. Os jovens que querem trabalhar nas suas zonas e que querem interagir, sendo que o rio tem pontes e as pontes são para ser usadas, todas elas, incluindo as pontes das ideias às vezes. É importante que saibam outra língua. É muito importante investir nas línguas todas, no mandarim, no swahili, no russo, não sei, todas as línguas. Mas já agora investamos um bocadinho do nosso vizinho, que é mais fácil Claro. até perceber isso. Los encuentros jóvenes Sim. son también un interés en este sector es más de adolescentes. Fomentar el conocimiento de la lengua para cuando tú vayas a los encuentros, pues que se integren y no se dividan en pequeños grupos. Después el tema de esa facilidad de que cuando tú tienes dos idiomas consigues adquirir otro. Y creo que teniendo un idioma tan próximo con esa variedad vocablo y de vocales, te permite también las fonemas de los otros idiomas. Esa Uhum. practicidad. Eso sí que se ve. Y después entender muchas veces que en la misma clase hay compañeros y compañeras que hasta cambiando la lengua cambia la forma de ser, pero también entendiendo esa forma de ser gracias al conocimiento de la lengua. Y, por ejemplo, aprender idiomas, en vuestras vidas, ¿cómo ha impactado a nivel, personal y profesional el estudiar idiomas? Mira, es que yo no sé en qué idioma habla. Una cosa tan curiosa que me surgió fue ir de Erasmus a Italia, a la Mm, zona sur, y allí no existe los dialectos, es una forma de maltratar a las propias lenguas de allí. Y no son dialectos, son lenguas. Y yo no había asumido que allí se hablaba no italiano, se hablaba el varese, napolitano, no sé qué. Y un día estaba yo escuchando a un compañero y ha dicho mininda. Y yo, mininda, miuda. No, no. Martelo. Y yo, martelo. El propio dialecto de allí tenía muchas palabras del portugués, no sé por qué, pero eso también me hizo clic. Y digo, ¿qué variante hizo allí? Y muchas veces los propios compañeros decían, ¿por qué hablas también dialecto? Y yo no estoy hablando dialecto. Es mi chapurreo de portugués con la mezcla de italiano. Es verdad que había cosas que no las entendía, pero es tan curioso que una misma lengua romance comparta ciertas palabras y no es la variante dominante que es la italiana. ujú. Eso también es como, uy, es curioso. Y después, pues, eso, ¿Y a nivel profesional? a nivel bueno, ¿Cómo te mira, ha a impactado? nivel social, yo tengo muchas más relaciones o puedo ir a más sitios allí en Portugal que aquí. Mi capital de referencia es Lisboa, tanto por los Ujú. tiempos, después es verdad que los transportes públicos pero son muy buenos. Y después tengo mucha más relación también con Villarreal o Alcautín, pero gracias al idioma. Que tú vayas y te hable y te dice, ¿eres adherente? No, no. Pero esa facilidad sí la he notado. Y después el trabajo en esta zona, por ejemplo, cuando tú vas a atender a alguien, si tú escuchas el sitaque y le hablas en portugués, es una maravilla, ¿no? No se sienten excluidos. Muy bien.
No meu caso, enfim, comecei a ser, digamos que no meu ensino secundário ia para ciências e de repente não sei o que aconteceu, eu fui para letras e para línguas. Eu fui estudante Erasmus no primeiro ano em que houve Erasmus, portanto só para dizer que sou velho. E de facto, o facto de aprender línguas e de conviver com colegas de muitas línguas abriu uma mente para fazer a minha carreira. Exatamente. Porque eu estive de repente, por exemplo, eu fiz Erasmus já no mestrado, portanto foi quando começou o meu Erasmus, eu fiz Erasmus e tive com muitos colegas, em particular de língua de árabe e de línguas do Médio Oriente, das quais eu não sei nada, mas apercebi-me de que as pessoas veem o mundo de outra forma. E, portanto, aprender línguas é ser outras pessoas, é ser capaz de ser outro. Eu podia cambiar un poquito al español, pero si cambiara al español, yo ya Uhum, no sería el mismo que yo soy, porque yo no sé decir en español todo lo que sé en portugués. claro. Además, la cuestión del idioma es la capacidad de estar en diferentes lugares al mismo tiempo, de ver otras formas de ver el mundo. Eso es muy importante para los jóvenes. Entonces, que se pode aprender línguas, mas sempre neste sentido de continuidade que dizia o José, que é muito interessante reparar que as línguas não têm as fronteiras entre elas. A mesma palavra vai seguindo. Deixa-me dar um exemplo. Nós tivemos há uns tempos um projeto muito interessante entre Ayamonte e o Agrupamento de Escolas de Vila Real, concretamente com a Escola B1 de Cacela. Tivemos alunos de duas escolas da Ayamonte a aprender português no segundo e terceiro ano de escolaridade, e os de Cacela a aprender espanhol num projeto muito interessante. E como era muito bom, acabou logo, porque depois não houve intenção das entidades de educação de continuá-lo. É. E a alegria das crianças de 7, 8 anos a ser capaz de brincar com crianças do outro lado, que estão aqui a poucos quilómetros, não sabendo sequer quase que elas existiam, e descobrir que brincam da mesma forma, mas que têm regras diferentes, é o melhor exemplo do que a expressão daquelas crianças é o melhor exemplo da vantagem de aprender línguas e de saber de ver o outro. E depois isto tem repercussões ao longo da vida. Como dizia, eu quero sublinhar, uma pessoa quando é atendida por alguém que faz o esforço de parecer perceber que percebe a nossa língua, eu vou ser direto, compra mais e compra melhor. Portanto, tem impacto. E, por exemplo, para vocês, para os 2, como é que o conhecimento de línguas, hum, é uma oportunidade para, o desenvolvimento da vossa carreira enquanto formação académica ou de investigação? No meu caso concreto, o facto da Universidade do Algarve é neste momento em Portugal a universidade com a percentagem mais alta de estudantes internacionais, de estudantes que têm Uhum. outras línguas. É claro que eu não sei as línguas, nós temos licenciadas, depende dos anos, entre 80 e 90 línguas diferentes nos campos da universidade. Portanto, não é. Mas o facto de ter uma sensibilização, é o que eu provoco com os meus alunos e com as pessoas com quem trabalho e que trabalham comigo, é a sensibilização para a existência da outra língua. Agora, há casos em que nós temos a intercompreensão ou línguas próximas, nas línguas românicas, ou até nas línguas germânicas que estudamos. E depois há línguas que nós não temos qualquer capacidade, como as línguas da zona asiática, enfim, por exemplo. Mas esta capacidade, eu acho que é uma questão de consciencialização e de estar atento para perceber. Eh, Exemplo, eu acho que é mais para as pessoas perceberem. Eu supostamente sei a estrutura de uma frase em português e nas línguas que tenho estudado. E nas línguas, e acho, enfim, até há uma coisa que são universais linguísticos, enfim, que até seria assim. Há uns anos tive uma aluna da Ucrânia, uma aluna brilhante, aliás, que vive ainda no Algarve e trabalha no Algarve, uma aluna brilhante que veio para cá fazer um mestrado comigo e que escrevia um português maravilhoso, perfeito, com pequenas falhas, mas sendo ela vinda de Lviv, da Ucrânia, um português perfeito. E quando me entregou a versão final, ou quase final, da dissertação de mestrado, eu li, percebi tudo, mas bem havia uma coisa que me preocupa. Não, era o primeiro capítulo, acho que foi o primeiro capítulo, que eu não percebia. Não havia um único artigo. Portanto, ela escrevia português perfeito, sem um único u, a, uma. Não existia. Achei aquilo muito estranho e perguntei-lhe e aprendi que na língua dela não há artigos. Ou então, pelo menos não os há da forma como nós os entendemos. E, portanto, isto permitiu-me conceber que, se calhar, há pessoas que usam formas de se exprimir para as quais eu não estou ainda preparado e tenho que saber mais. E isto é a forma de dizer, de a minha humildade do conhecimento
É impossível saber, há 7.000 línguas no mundo, não é? Mas esta é a forma como influi na nossa capacidade de ser humildes para perceber a diferença do outro. Há muitas possibilidades, enfim, as nossas noções muito eurocêntricas do que é objetivo, subjetivo, o que é o sujeito, não são as mesmas. O conceito de sujeito em português e em japonês são coisas totalmente opostas. ¿Qué consejo tenéis para dar a alguien que, bueno, que no tenga todo ese recorrido de formación en idiomas y que quiera empezar ahora mismo, bueno, a aprender algo de idiomas? El tema de los cursos de formaciones del idioma y demás, la motivación va perdiéndose. En plan, o es lo que intuyo. Lo ideal es tener las facilidades, arriesgate y ve. Si, depende del joven, los recursos, no sé qué, de cuándo. Si tienes la capacidad de hacerte un Erasmus en Portugal, aprovecha y ve. Aunque no sepas portugués y te den el A1 típico, pero imprégnate de todo lo que tiene que ver con el tema cultural, porque de ahí sí que podrás desarrollarte el tema de la lengua. Ahora, desde aquí tienes que tener mucha motivación. De esta implicação ser necessária, porque é preciso ter a noção de que as línguas têm valor. Eu sei que parece estranho eu estar a voltar a falar nisto, mas acho que é um argumento que as pessoas percebem. As línguas têm um valor de empregabilidade, têm um valor económico. Para que saibam, há estudos feitos sobre o valor económico das línguas. Por exemplo, a língua espanhola equivale no mundo, estudos feitos pelo Instituto Cervantes, portanto, que são acessíveis na página do Cervantes, a língua espanhola equivale a 9% do PIB mundial. Ou seja, agora diz-me aos portugueses, saber espanhol e permite entrar em 9% do PIB mundial. É muito. 9% do PIB mundial é muito. A língua portuguesa representa em Portugal, estudos feitos com a metodologia, representa em Portugal 17% do PIB português. Portanto, se quer ter. Português, já, era mundial, não se pode Ujú. comparar. Se quer ter relações deste ponto de vista, há fundamentação para isto. A fundamentação não pode ser por não querer outro, pode ser por isto. E depois queria sublinhar o facto de nós temos a facilidade hoje de ter as línguas no telefone na nossa mão. É claro que todos os cursos são importantes, é claro que tudo isso é indispensável. Mas depois há uma dimensão que é, eu não posso, eu estou a trabalhar, mas eu, em vez se calhar, posso perder tempo, ganhando tempo, usando cursos online que são facilmente gratuitos e muitos. Alguns muito bons, outros muito maus, pronto. Mas alguns muito bons que é possível fazer. Por exemplo, há uma dimensão interessante que foi introduzida no final da primeira década do século XX, que é a noção de língua pessoal adotiva. Há depois uma dimensão que é, os jovens têm hobbies específicos, mas esses hobbies estão a praticá-los em inglês. O inglês que é o inglês não sabe de onde, de lado nenhum. Vejam quais são os hobbies e tentem perceber qual é a língua associada a esses hobbies. Por exemplo, neste momento, a língua japonesa está num incremento muito grande na Europa, por causa dos mangas. Manga está na moda, portanto, a gente quer saber japonês. Houve uma altura que era o coreano. Há muitas pessoas que, por exemplo, há muita gente que está a estudar italiano simplesmente porque gosta de arte, e os alunos que estudam artes gostam muito de estudar italiano. Encontre-se um motivo, que seja pessoal, aquilo que o Amin Maalouf é que falava em língua pessoal adotiva. Mas, por exemplo, no mercado laboral, neste território transfronteiriço, será que são necessárias essas certificações? Qual é que é a vossa opinião? Eu acho que a certificação é necessária para criar igualdade, para criar equidade, melhor. Porque quando, um exemplo muito concreto, a Câmara Municipal de Castro Marim quer contratar alguém que saiba espanhol para efeitos de relação na Eurocidade, Castro Marim, outra qualquer, tem que exigir um nível de conhecimento de espanhol. Não pode simplesmente dizer uma pessoa que fala espanhol. Uma Tem que haver tem que haver certificação critério. séria, E o né? critério diga, exigimos alguém que tenha uma certificação B2, B1, enfim, não sei. Não pode ser o espanhol de café. Exatamente. Portanto, é por isso que ela é necessária neste sentido, que vai criar equidade na escolha das pessoas. E não é porque uma pessoa que eu conheço e que fala espanhol. Portanto, ali faz falta. Agora, às vezes há uma zona de certificação em que algumas pessoas investem muito dinheiro e depois o resultado... Portanto, Não há retorno, não é? cuidado com as certificações. Escolham as oficiais, estatais, e essas são bem feitas. E quando necessárias, ou que pelo Quando menos que haja disponibilidade financeira e Claro. pronto, a nível de disponibilidade também de tempo da pessoa. E essas não são tão caras, atenção, porque as oficiais estatais são mais baratas. As privadas são mais caras. Mas é a opção de cada um. No sé, José Luis, tu opinión relativamente a la Sí, al certificación. hilo del profesor, es verdad que las certificaciones para el tema de la administración pública te sube un montón. Sí, sí. De hecho, te puedes subir hasta el B2, 2 puntos, 1 punto, dependiendo del baremo.
Después lo que ha dicho él, es verdad que hay que, por ejemplo, el Camões y demás, tú te preparas el examen, sí, tienes la certificación, pero si no estás impregnado de la cultura, si no lo estás usando constantemente, es como montar en bici, pues depende. Porque después hay compañeros y compañeras que tú lo ves, que te dice, cuando estaba en bachillerato, accedieron a a la certificación, pero después a la hora de hablar. Pero bueno, algo siempre se queda, ¿eh? Eh, Ahora pregunto, que otra vez, ¿qué consejos tenéis para dar, algunos más prácticos? ¿Algún instituto que conozcáis, alguna oportunidad que conozcáis que podáis decir a nuestros jóvenes que quieran empezar a estudiar un idioma para, bueno, para ponerlo en práctica? Eu não sei, as escolas, como disse, têm, aliás, Ujú. se este podcast chegar, eu saúdo daqui a diretora da Escola Oficial de Idiomas de Ayamonte, a minha amiga Esther. Un Eh, saludo, Esther. Sim, eh, mas, portanto, as escolas têm essa formação. É verdade que em Espanha há a Escola Oficial de Idiomas, em Portugal não temos uma estrutura semelhante a isso, não temos, mas há. E depois há a possibilidade de muita formação, e sobretudo para os jovens, e mesmo até os mais jovens, muita possibilidade de trabalho na internet. E há um programa, há vários programas, enfim, uma estrutura que é a aprendizagem em tandem, que é coisas muito informais. E se calhar a Eurocidade pode aqui encontrar, seguir este projeto, que é um projeto europeu, e que não tem quase custos, foi alguém que supervisiona e pouco mais. Em que, por exemplo, basta criar um acordo entre escolas e dizer-se que os alunos da turma X de 15 anos numa escola de Ayamonte vão fazer tandem com alunos de uma escola de Vila Real, de Castro Marim, de Martilonga, Alcotim, não interessa. E é muito simples, é uma conversa informal em que o aluno, em que o jovem espanhol aprende português e o jovem português aprende espanhol e conversam entre eles sem qualquer controle. Enfim, há ali alguma regra, mas é uma aprendizagem muito informal. Esta aprendizagem em tandem é o primeiro passo que poderia ser interessante, evitando que falem inglês um com o outro. Porque às vezes estas tandem levam a que se fale inglês. E não só nos jovens. Gosto muito de exemplos. Eu fui para o reitor da Universidade do Algarve e quando estabelecíamos relações com a Universidade da Andaluzia, não vou dizer qual é porque estou na Andaluzia, as relações que existiam eram em inglês. Portanto, nós recebíamos cartas em inglês da reitoria da Universidade X da Andaluzia e a Universidade do Algarve respondia em inglês. Obviamente, o inglês de Faro e o inglês da cidade aqui perto. Se É calhar perto daqui. falavam melhor português Portanto, e espanhol. quando instituí que a comunicação se deveria fazer em português, vinha de Portugal, e em espanhol o que ia de Espanha, foi um pequeno escândalo, um frenesim que depois podíamos não nos entender. E hoje assim ficou. Portanto, é possível quando há boa vontade para o fazer. Reparem como seria ridículo ter uma universidade aqui. Neste caso, por exemplo, aqui é mais próxima, em que temos muitos amigos, muitos colegas, que manda cartas em espanhol para a Universidade do Algarve para estabelecer intercâmbios e nós, perdão, em inglês nós respondemos em inglês. Há uma dimensão de ridículo nisto tudo e que devemos evitar. Portanto, jovens para aprender línguas, há muitos recursos fáceis e gratuitos. E depois há outros que são pagos, mas há estes programas, o Duolingo, o Tandem, há muitas coisas possíveis para fazer para aprender línguas. Bom, ficam aqui algumas sugestões para os nossos jovens empreendedores, para os nossos jovens alunos, para começarem também a tentar aprender idiomas. José Luis, ¿conoces tú alguno más? ¿Tienes alguna No, aportación? la verdad que lo que ha comentado está muy bien. Es verdad que los jóvenes tienen acceso pero tienen que, entre comillas, fomentar que lo utilicen. Quizá la Eurociudad podría gestionar eso, el tema de proyectos y sobre todo también recursos, acceso a recursos. Por ejemplo, las bibliotecas de nuestra zona, Ayamonte, no tiene muchos libros en portugués. Y si tú de chiquitito estás fomentando el conocimiento de la lengua, a lo mejor de mayor, Pues puede. Pero yo tengo el carnet de la de Castro Marín, porque si no, no tengo acceso a libros de portugués y tengo el de aquí, pero aquí no hay. Y después no hay un intercambio entre las bibliotecas. que Hay podría actividades muy también ser interesantes. una posibilidad, claro. Sí, que fomenta desde más pequeño también el tema del idioma, porque hace actividades muy chulas, Castro Marín y Villarreal, que no se conocen aquí, y aquí también hace actividades muy chulas que podría hacer, pues eso, la Eurociudad pues, podría invertir por ahí. Muy bien. Pues encantada de teneros aquí. Muchísimas gracias. Y bueno, estáis invitados siempre a volver. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Obrigado. Até aqui o nosso podcast Eures Transfronteiriço Andaluzia Algarve.
Nos próximos podcasts, iremos dar-lhes mais informações sobre as possibilidades que este projeto oferece aos jovens e à população em geral para melhorar as condições do mercado de trabalho na área da fronteira entre as nossas regiões. Podéis seguir la información de nuestro proyecto a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, así como a través de la página web y, por supuesto, también te invitamos a seguir toda la información de nuestro territorio a través de las redes de la Eurociudad del Guadiana. Recuerda que el proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve pone a vuestra disposición sus recursos y personal técnico especializado para mejorar la permeabilidad del mercado laboral en la frontera. Hasta pronto. Até já.